Muito bem, Mariane. Muito bem. Vou ligar o Me- computador. Vamos falar sobre pavimentação? Pavimentação. Muito bem. Eu sou engenheira civil, estou formando agora na FUMEC em pós-graduação em pavimentação e restauração rodoviária. E aí eu conheci o senhor numa reunião com o Chama, Lucas. por favor. Você. Com reunião com o Lucas Gonzalez na Savassi. Ah, sim, Foi a sim, primeira sim. contato Ali que nós tivemos. No banco. No CMI, ali na... É naquele prédio que tem o banco Cicobi, eu acho. Exatamente. Ah, no é. Secov. Na Secov. Secov, porque tem um banco Cicobi embaixo. Embaixo. É isso? Ah, isso. Então, é conhecidas propostas, né? Estou acompanhando o trabalho do Lucas, do senhor, de você. E aí, desenvolvendo um projeto de pavimentação para ruas de periferia, utilizando a técnica de concreto rolado, juntamente com o meu professor orientador. Engraçado que eu vi essa semana uma reportagem mostrando uma comunidade em algum lugar que estava quase 5 anos pedindo o asfaltamento de uma rua e aí não asfaltava de jeito nenhum, eles pegaram e eles mesmos contrataram e concretaram a rua toda com o dinheiro deles. Né? Pronto, resolveu. Resolveu o Aí problema eu ainda fiquei deles. pensando, falei, será que esse é um tipo de pavimento que funciona? Assim, certamente tem que ser um concreto com especificação específica. Sim, Né? então, estou aqui para falar sobre isso. Eu trouxe aqui uma especificação, né, do que é o serviço. O concreto rolado, né, ou compactado com rolo, já é uma técnica bastante utilizada. Só que para Minas Gerais nós não temos esse indício forte, né? Por que acontece? Geralmente é feito com asfalto. Então a camada do pavimento geralmente é o asfalto, né, que é a capa, e a camada de base granular e o subleito. Então tem que fazer essas duas camadas, o que acaba ficando com um preço mais elevado, né? Até porque é alto do CAP, então assim, dificulta e tem mais manutenções, que é o chamado pavimento flexível. Esse concreto rolado seria apenas uma camada. Então ele é utilizado em ruas de baixo tráfego, em pátios de manobra, pátios chamados pátios secos, o que faz uma interligação, uma ligação intermodal. Por exemplo, em Minas Gerais nós temos ferrovia. Então eu sei, são aqueles pátios de transbordo de carga rodoviária para ferroviária. Sim, né? exato. Tem a hidrovia também, né, que não é o nosso caso, mas lá já é o pátio molhado, né? Eu tô vendo. É porque eu me lembro, a estrada Nossa, meu de computador. Confins, ela antigamente, que na verdade é a estrada que vai para Pedro Leopoldo, ela antigamente, a duplicação dela não era com asfalto, era com É o concreto. Era um concreto. Aí depois eles substituíram por asfalto. Assim, então, na verdade, eu estou vendo aqui que tem algumas tem ligação com fluxo e com velocidade também, né? Isso. Então, assim, o que é minha proposta? É de fazer um bom pavimento, né, para ruas de periferia, no geral, de cidades, com o menor custo e uma excelente qualidade. Qual que é a diferença de custo estimada? Olha, é uma diferença grande, porque esse pavimento rígido, ele dura cerca de 20 anos e com baixas manutenções. Já o flexível, você vê aí, muitas ruas são asfaltadas hoje e daqui, sei lá, 6 meses já tem que fazer um recapeamento, um tapa-buraco, essas coisas. Então, viabiliza no custo de execução e também manutenção, o que acaba sendo mais viável. E nós temos, o meu professor é o Dr. Dalter, não sei se o senhor já ouviu falar nele, juntamente com o Lincoln da BCP, Associação Brasileira de Cimento Porto, eles realizaram esse trabalho nessas duas ruas lá em São Paulo, por questões políticas e também financeiras. Eles viram que é muito mais viável essa técnica do que o próprio asfalto. Tem aqui indício dessas ruas. Eu estou entrando como o meio acadêmico, né, técnico, e aí também por parte do governo, interesse do governo, para sanar essas dificuldades, essas carências mesmo, né, da população, e também a iniciativa privada, que é o concreto, né, o material. Então esses 3 pilares que fazem parte desse projeto que
eu estou desenvolvendo para viabilizar o interesse mútuo, né, das partes. Vocês já publicaram algum artigo com as primeiras impressões desse trabalho seu ou ainda não? Não, ainda não. O meu primeiro passo foi ir à SUDECAP, conseguir uma rua. Eu tenho essa rua. Eles já indicaram uma para fazer o teste? Já indicaram uma rua para fazer o teste. No bairro Independência, na região ali do Barreiro. Uma rua de periferia, né? Aproximadamente 100 metros. E então vai ser a rua teste para aquilo. Porque assim, a ideia desse trabalho é de fazer o projeto, né? Mostrar a técnica e executar. Para a população também ter... Quando que você acha que você vai conseguir ter o teste executado? Implantado? Então, eu estou correndo atrás do material. Eu tenho uma rua, né? Vou fazer o projeto, realizar a SUDECAP. Eu consegui que eles executassem essa obra. E aí eu estou correndo atrás da ABCP e vim aqui conversar com você sobre este concreto. Porque é uma fase, um teste, né? Um experimento, mas que pode ser difundida a ideia. Não somente em Belo Horizonte, mas nos outros municípios de Minas Gerais também. Eu estou dizendo porque se a gente tivesse um estudo de custo e, obviamente, amparado tecnicamente sobre a durabilidade, dava para começar a se discutir a adoção da solução como política pública, né? Sim, verdade. Antes do estudo estar avançado, a tendência, obviamente, do poder público é recuar e falar... A gente tem uma discussão parecida aqui. Tem que fazer primeiro para depois... a gente tem uma discussão parecida aqui com a questão de drenagem. Então, toda vez que a gente vai discutir drenagem, está discutindo de caixas de drenagem para alguns bairros de Belo Horizonte. A resposta daqui é sempre a mesma. Tem que ver se isso vai funcionar. Eu até entendo a dúvida, né? Tem que ver se vai funcionar. Então, porque eu acho a ideia muito interessante, o tempo todo interesse em ajudar a implantar enquanto lógica de política pública na hora que a gente tiver indício concreto que a gente possa apresentar para a prefeitura. Acho, inclusive, que a própria prefeitura tende a se sensibilizar, apesar dos contratos dela hoje serem todos de asfalto. Sim. Mas é uma questão de mudar o modal de contratação, né? Não acho que isso é difícil, não. Acho que eu acho interessante, eu não sabia que era aplicável, tanto que na hora que eu vi essa reportagem eu fiquei mesmo, né? Falei, gente, será que esse negócio vai funcionar nessa rua lá? Esse povo vai criar um problema novo agora, trocar o problema da terra por um problema de concreto. Não, é possível sim. E nos corredores de ônibus aqui já é utilizado, né? O pavimento rígido. Mas são placas. Que são placas? São placas. São placas, né? São placas de concreto de cimento Portland. Na verdade é feito o pavimento, né? E tem o corte das juntas, mas são dimensionadas só para em dilatação? placas. Aquela junta? Dilatação. Então, na verdade, ela é concretada ali dentro de forma ou corta a junta depois? Tem as formas, né? Aí é concretado e depois vem cortando as juntas. E fazendo a selagem dessas juntas. É verdade, eu não tinha lembrado, mas é verdade. O corredor, pelo menos o da Antônio Carlos toda é de... Da Antônio Carlos, isso. A da Cristiano Machado eu acho que não. A Cristiano Machado eu acho que o corredor de ônibus ali é de asfalto. E tem também, em frente à cidade administrativa, é concreto também. É isso que eu ia perguntar, se lá também lá é concreto. Muito bem. Então, assim... o preparo embaixo é o mesmo? Isso daqui é o subleito, sim, né? Aí a terra não demanda nenhuma preparação diferente no caso do concreto, não? Não. Geralmente tem um valor de um CBR, né? Que é o valor de expansão deste subleito, desse solo. E aí é dimensionado em cima deste valor, entendeu? Igual que a diferença é bem clara, né? Aqui você tem que fazer uma base granular e a capa de asfalto. Aqui nós colocaríamos apenas o concreto rolado, uma espessura, né, atendendo essa demanda dessa rua. A espessura vai mudar de acordo Varia com o dimensionamento, né?
causa da resistência de carga. Isso. Como é uma rua de baixo tráfego, né? As pessoas Por isso não que você ficam está tão falando elevadas. de vilas e favelas, né? Você acha que é onde é mais... Porque a espessura vai ficar menor exatamente porque o tráfego não é grande de É um caminhão, tráfego leve, isso, exato.